Olá, estamos iniciando mais um programa Negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET, por todas as plataformas digitais e também através do ecossistema Mais 7 IPO. E hoje a minha convidada é Cristine Schneider da Rocha, vice-presidente do Comitê de Educação e Cultura da ACI NH. E desde já quero te dar boas-vindas, Cristina. Jorge, muito obrigada pelo convite. Agradeço a CI também pela possibilidade de estar aqui representando essa entidade centenária, né? Mais que centenária. E dizer que a gente tem tanto para falar sobre educação e cultura, né, Jorge? E é esse o tema que nós vamos abordar hoje. Mas antes isso. de tudo isso, porque educação e cultura, vamos conversar. A Cris, é assim que eu a conheço já de muito tempo, a gente sempre cantou muito. É né? verdade, A né, gente Jorge? sempre cantou muito no coral e a gente dizia que o coral ele era grande, era bonito porque a gente cantava, né? Tinham as nossas vozes. As nossas vozes. Tu como tenor, e eu como contralto, olha só. Por isso mesmo que eu quis trazer esse assunto, porque o nosso papo vai ser super descontraído, como sempre foi tudo aquilo que a gente fez juntos cantando, né? Muito Isso bem. aí. Educação e cultura, elas são fundamentais para as empresas por diversos motivos. Eu gostaria, então, que tu pudesse falar, porque isso é um comitê recente que foi iniciado agora na ACI, né? Bom, Jorge, eu preciso te dizer, em primeiro lugar, que eu te acompanho há muito tempo, além das nossas cantorias, né? Também pelo teu programa, que é sempre tão bacana, e de nós acompanharmos, né, a evolução de outros empresários que aqui estão, que tu convidas. Então, te agradecer esse espaço, que também é cultura, né? Também é cultura. Muito bem. A ACI, em 2022, me fez um convite muito tentador, que foi exatamente de montar um comitê novo que se chama Educação e Cultura. E, na época, então, o presidente Diogo e o diretor Leandro disseram: Cris, talvez tu tenhas as qualidades para montar esse comitê, porque tu és de formação professora e tem uma experiência como empresária. E nós precisamos unir essa tua competência, digamos assim, para a formação desse comitê. E esse comitê vem ao encontro do que a entidade já vinha pensando há mais tempo, de ter a educação e a cultura como um norte balizador e transversal dos demais comitês da entidade. Então, foi um projeto ousado. Eu não sabia exatamente se eu teria condições de atender, né, o que eles propunham. Contigo mesmo, hein? Mas assim, né, Jorge, a gente quer responder e quer responder à altura, quer fazer entregas, como hoje a gente tanto fala, né, entregas importantes para a comunidade. E quando a gente pensa em ACI, essa entidade centenária que representa os empresários da nossa região, porque, né, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos, e eu sempre digo que carinhosamente Ivoti está junto, é um compromisso grande de fazermos entregas que realmente sejam substanciais e importantes, né? E aí esse comitê iniciou em agosto de 2022, e iniciamos numa formação muito interessante, onde ele é o maior comitê da ACI, e ele congrega não só pessoas com a formação pedagógica, mas também empresários. Então, o bate-papo e a conversa nesse comitê é muito bom e grandioso, Claro. né? Porque o empresário traz para essas pessoas que são pedagogas, o que eles sentem, a necessidade que eles sentem lá na ponta, dentro das suas empresas, e elas, por sua vez, falam e questionam aos empresários o que o empresário hoje precisa do seu profissional, que competências esse profissional precisa ter,
quando ingressa no mercado de trabalho. Então, a troca tem sido muito bacana. Tu sabe que eu tenho que dar minhas olhadas também, né? E aí eu Sim. verifiquei, tu tens uma turma bastante, um grupo bastante diverso, vamos dizer assim. Empresários de tudo que é segmentos, empresários, secretários de educação, temos ali também pessoas envolvidas na cultura, porque a cultura e a educação caminham lado a lado. Inclusive, eu quero que tu diga que educação não se faz só na escola, né? Ai, pois é, né, Jorge? A gente conversou um pouquinho antes do programa iniciar. Educação não se faz só na escola. Educação se faz em todos os espaços, nas empresas também. Com certeza. Mas, Cris, eu quero te fazer uma pergunta. Olha, eu não sei se eu estaria preparada para poder atender realmente a esse desafio que me foi colocado. Reuniu o teu grupo, todo mundo ali. Aí vamos dizer assim, bom, tu diz que os empresários... O que o empresário trouxe para a mesa para dizer, nós como empresário a gente sente esse problema? Que tipo de problema foi assim o que apareceu primeiro? O que de primeiro apareceu do empresário foi a questão da qualificação, né, do seu profissional. Ele sente um gap, né, se eu posso usar essa palavra, um gap na formação, muitas vezes. E eu vou dizer que não é uma formação técnica, é uma formação que a gente chama de soft skills, que é aquela formação que, por vezes, a família tem que trabalhar em parceria com a escola, de mãos dadas com a escola. E aí que entra muito o nosso projeto que criamos a partir dessa demanda do empresário, que se chama ACI Talks. O empresário indo conversar com os alunos sobre o que exatamente ele espera do profissional lá na ponta. Então, essa foi uma das bandeiras que o empresário disse. Nós precisamos melhorar a nossa qualificação do nosso profissional, somada à questão da sua postura e das suas atitudes profissionais. Que eu diria que aí está o peso maior. Porque nós temos escolas com ótima formação. Nós temos universidades com excelentes formações. Cursos maravilhosos. Então, o que nós precisamos trabalhar são justamente essas questões que chamamos das qualidades, das atitudes dos profissionais. Experiência que agrega? Experiência que agrega, né? Porque é essa o nome desse projeto, né? ACI Talks, experiências que agregam, né? Por quê? Porque a nossa experiência como a velha guarda que está no mercado de trabalho pode trazer para o aluno lá na ponta e dizer o que para mim fez diferença no mercado de trabalho, o que eu tive que buscar, qual foi o algo mais que eu tive que buscar para eu poder ser um profissional diferenciado, competente e que fizesse entregas importantes na empresa que eu estivesse. Como é que eu queria te fazer essa pergunta, assim, não quis te cortar, mas a gente vai no bate... Vamos lá, bate-papo. Mas assim, o empresário, ele percebe o seu colaborador com interesse? Eu vou te dizer que essa tem sido uma virada importante, Jorge. Nós não estamos mais com empresas que não olham mais para as pessoas. Nós estamos com empresas que estão começando a se dar conta que é importante olhar para esse capital humano. Senão nós não temos os resultados que nós desejamos. E essa é também uma bandeira minha, muito pessoal, né? Se eu posso falar da nossa empresa, né? Da Master. Olhar para as pessoas é o que faz toda a diferença no resultado do mês, no resultado do semestre, no resultado do ano, né? As pessoas, elas precisam ser abraçadas, acolhidas, mas também nós temos um tempo de, não queria usar essa palavra de cobrança para o profissional, mas é num trabalho de muita parceria, né? Entre direção,
o staff, né, e os demais profissionais. Então, nós não temos, são menos, empresas com menos hierarquia e mais sentar juntos à mesa para discussão de processos, de resultados, abrir números. Por que não? Tu sabe que eu tenho conversado muito com os empresários que vêm aqui no programa e eles têm colocado cada vez mais. Então, não é uma questão de oportunismo, realmente eles estão olhando, é um sentimento, acho que generalizado para o cara que quer manter a sua empresa, né? Até porque se o colaborador sabe aonde a empresa quer chegar, fica mais fácil. A cobrança, ela acontece naturalmente, sem precisar cobrar, né? Não, e o próprio profissional vai se dando conta, poxa, não estou entregando tudo que eu posso entregar, ou eu não estou adequado nesse posto de trabalho, talvez eu poderia dar mais naquele outro posto de trabalho. Então, é uma caminhada conjunta, né, Jorge? Não é direção da empresa para um lado e profissionais da empresa para outro lado, né? É uma caminhada conjunta. Nesse caso, quando nós temos essa cultura já dentro da empresa, que isso tem que ser muito, é recente esse projeto aí, então tem que ser trabalhado. Enfim. Jorge, eu vou te dizer assim, ó, desculpa eu te cortar agora, não. Mas eu vou te dizer que ela é uma caminhada de anos, não é uma caminhada breve. Nós compramos a Master em 2019, e aí eu trago aqui para o nosso bate-papo essa experiência. Nós estamos há 5 anos. A gente começa a perceber agora a mudança da cultura, né, que tu falaste, essa palavra tão importante, né? A mudança da cultura, e até é uma fala do nosso presidente, atual presidente da CI, que é a cultura da inovação, né? Inovação não é só algo absolutamente inédito, né? Mas é naquilo... No pequeno detalhe, né? Nessa xícara que eu ganhei com o meu nome, isso é uma inovação, né? Que foi tão gentil, olha aqui, gente, ganhei essa xícara maravilhosa. Personalizada. Isso aqui é inovação, né? Então, a gente não precisa de ideias mirabolantes para inovar quando tem a cultura da inovação no meu dia a dia, no meu processo de trabalho. O que eu posso fazer de diferente hoje e melhor? Cris, vamos continuar esse papo depois do nosso intervalo? Vamos! Olha só, nós vamos seguir depois do nosso intervalo com a Cris e aí a gente vamos pegar assim alguns tópicos que realmente passam a fazer toda a diferença quando a experiência da educação e cultura na empresa ela é aplicada. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes Zeiss. Confeccionamos lentes personalizadas, porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No Calçadão de Novo Hamburgo, venha nos visitar. Voltando para o programa E-Negócio desta noite, tendo como convidada Cristine Schneider da Rocha, vice-presidente do Comitê de Educação e Cultura da CINH, e aí a gente está conversando, como sempre se faz, antes do intervalo, um assunto bem interessante, a gente dá uma refrescada e vamos seguir por agora adiante. Vamos lá. Cris, a gente sabe, então, pelo que tu disseste, da importância, tá? Mas o empresário, como ele está com esse olhar para as pessoas, eu acho que de cara dá para se dizer que uma retenção de um talento pode se dar através dessa aplicação? Tu dizes da aplicação... Do talento, porque nós temos uma rotatividade muito grande. Então, quando a pessoa se sente inserida dentro de um contexto, dentro, vamos dizer assim, dentro de um... que existe... Fazendo parte, né? E vendo que os seus colegas também estão envolvidos, eu acredito que a empresa, ela se sente beneficiada porque não é mais só o salário que está importando aí. Pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, Jorge, eu vou te dizer o seguinte, o que eu acredito de novo, que quando os meus valores conversam com os valores da empresa, sabe aquela coisa que quando a gente chega na empresa tem missão,
visão, valores. Aquilo não é só um quadro para a parede. A empresa precisa, de fato, viver aquilo dia a dia, né? No seu fazer, do mais simples até o mais complexo. Então, quando a gente tem os valores da empresa conversando com os valores do profissional, ali se dá a retenção. As coisas se encaixam. Eu faço parte porque eu acredito nesses valores aqui. Eu compreendo esses valores. E mais, eu como profissional, eu percebo esses valores no dia a dia da empresa. Olha. Isso não é só um quadro na parede. Mas foi durante muitos anos. Foi. Vamos Foi. pensar, a Década gente agora... de 80, Nossa né? Senhora, aquilo ali... Qualidade total. Nós falávamos em qualidade total, todo mundo tinha um quadro na parede, né, Jorge? Mas era só isso também. Não era mais assim? ou menos assim. É, porque... E aí, por quê? Porque não passava pela cultura, que foi algo que tu falaste antes, né? Não passava pela cultura. Era realmente para a gente cumprir, né? Cumprir tarefas, cumprir o que muito Vinha de bem a cima. qualidade, e vinha de cima, exato. né? Não era construído. Quando a gente constrói, também isso é importante, né, Jorge? Quando a gente constrói com times de profissionais, e aí eu gostaria de fazer aqui um adendo também para o nosso público, dizer o seguinte: eu não gosto muito daquela expressão mão de obra. Qual é a mão? Qual é a obra? De quem é essa mão? Essa mão tem um dono. Então, essa expressão mão de obra, eu penso que a gente teria que deixar de lado e começar a tratar como profissionais, né? Todos nós somos profissionais. Pode ser uma profissão que talvez não requeira tanta formação, mas também tem o profissional que requer, né? Uma formação específica, enfim. Mas quando nós sentamos com os nossos profissionais e juntos estabelecemos quais são os valores que nós vamos perseguir como empresa, aí tudo começa a mudar de figura. Ah, que coisa boa, né? Eu estou vendo o teu sorriso que as conquistas estão acontecendo. Estão acontecendo. E isso faz muito sentido para todo mundo, né? Então, assim, reter, a preocupação da empresa de reter o profissional... talvez perpasse por isso, e não só por salário, porque assim não é só um salário que conta, né, Jorge? É como eu me sinto nesse ambiente de trabalho. Eu acho que é né? isso que está vindo muito forte, né? Exatamente. Uma vez eu já falei isso, na década de 90, tu ouvia falar lá da Microsoft, os caras levavam o cachorro do lado. Isso, sentava em puffs. Mas o que é isso? Isso era uma coisa completamente fora. E está tão próximo de nós isso. E hoje as empresas estão com espaços lindos, espaços convidativos, né? Espaços que, claro, talvez a gente não vá levar o seu cachorro hoje, mas espaços que a gente possa realmente... ousar com a criatividade, trabalhar com leveza, enfim. Isso é uma coisa, tu sair de casa e poder encontrar esse ambiente, é o sonho de todo mundo, né? Maravilhoso. Mas a gente está conversando porque, certamente, as atividades que exigem diariamente grandes desafios, muitas vezes o próprio empresário ele não se dá conta disso, porque ele tem obrigações, tem um monte de problema para resolver, mas... diante do que nós estamos conversando, pode ser sim um início de uma grande mudança, que não custa nada, simplesmente é adotar uma postura de cultura que a resposta vem, sem precisar gastar muito, como se diz, né? Isso mesmo. Não precisa muitos investimentos. Muitos investimentos, isso aí é tão bacana, mas eu queria agora voltar para o Aceito. Vamos. Ai, esse projeto é lindo, Jorge. Vamos começar. Tu disseste que os empresários eles vão, então, ao encontro para dizer o que eles esperam dos próximos futuros colaboradores. Isso aí. Isso se enquadra em que faixa etária, em que ambiente de escola é aplicado esse projeto?
O ACI Talks, ele nasceu, então, dessa demanda, né, das pessoas, dos empresários dizerem para nós, olha, nós não temos mão de obra, nós precisamos de mão de obra, eu tenho uma vaga em aberto há tantos meses e eu não tenho pessoa qualificada para compor essa vaga, né? Daí que começou esse projeto. E nós, há um tempo, há mais de 2, 3 anos atrás, na ACI, nós tínhamos um projeto que era um mês de palestra, em maio, chamado Consciência Tributária, onde os empresários iam falar com os alunos sobre o que é a consciência tributária. Quanto eu pago por essa xícara, quanto eu pago de qual é o custo dela, quantos são os impostos, qual é o meu preço final da xícara. Muito bem. E quando eu assumi montamos o comitê, eu disse para o pessoal na CI, gente, eu penso que nós podemos montar uma palestra diferente, não só com o viés tributário, mas que a gente possa ter uma fala com esse jovem sobre mercado de trabalho. Se estiver dentro do contexto da professora, que a gente fale sobre tributos, a gente fala sobre tributos, mas vamos falar sobre mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, Jorge, foi esse grande guarda-chuva que fez com que a gente entrasse a partir do oitavo, nono ano, então os jovens de 13, 14 anos, ensino médio e EJA, que é a formação dos jovens adultos, né? E então nós transitamos nas escolas municipais, nas escolas particulares e estaduais, nas 3 redes, a partir de oitavo ano, mais ensino médio, falando sobre mercado de trabalho. E quando a escola faz contato conosco na CI, ela já diz, olha, é mercado de trabalho, mas nós desejamos também que o empresário possa falar sobre, por exemplo, postura profissional. Mercado de trabalho e que possa falar sobre a questão de escolhas profissionais e, por exemplo, drogas. Como veio contribuição, então, naturalmente? Então, naturalmente, as escolas nos pedem o tema geral, normalmente é mercado de trabalho, e mais um adendo que a escola nos pede. Olha, a professora está trabalhando sobre a importância da fala de uma segunda língua, além do português. E aí o empresário se prepara para falar com os jovens aquela temática. Sabe que nós falávamos antes que a educação não se dá só na escola. Tu está vendo que a escola sai e quer parceria para poder se fortalecer. Exatamente. O trabalho, Jorge, a proposta do trabalho que a CI comenta, né, e a gente propõe é exatamente isso, que a gente faça um trabalho de mãos dadas entre escola e empresa. Nós não estamos em ambientes diversos, nós estamos numa mesma cidade. Nós precisamos trabalhar lado a lado. O empresário valorizando o trabalho da escola, que é muito bom, maravilhoso, Claro. que as nossas escolas municipais têm feito, o que as nossas escolas do estado têm feito e o que as nossas escolas particulares têm feito. Nós temos excelentes professores. Fazendo um parênteses, numa das palestras onde eu fui falar com os alunos, eu falei da importância de nós termos professores para o futuro. Nós vamos ter, até 2030, Jorge, um déficit de 20 mil professores no estado do Rio Grande do Sul. Isso é muita gente. É muita gente. É muita gente. Posso pegar um gancho? Vamos lá. A gente sabe que durante a década de 90, com aquela quebradeira toda que deu, uma geração de jovens se perdeu, que os pais disseram, eu estou desempregado, vai fazer qualquer outra coisa e não vai para o calçado. Então se perdeu. E a gente sente isso hoje. Então esse projeto pode demonstrar que realmente esse mercado... Mas eu tenho uma coisa tão boa para te contar, Jorge. No ano passado, eu numa turma, falando com eles, eu perguntei, fiz aquela pergunta, né? O que vocês querem ser?
E eu vou te dizer que de uma turma de 25 alunos, 10 queriam seguir no calçado. Tu veja só, já está dando Olha, resultado. já está dando resultado. E aí, quando eu digo estar no calçado, desde modelista até eu quero sim trabalhar na costura do calçado. Eu quero sim, Cris, eu quero trabalhar lá na produção do calçado, porque eu vi minha avó trabalhando. A minha mãe teve essa experiência. Então, nós temos, talvez, aí uma luz no fim do túnel muito bacana de jovens ingressando no mercado do calçado, porém eles querem também uma fábrica diferente, com mais inovação, E já está tendo, com mais já maquinário vem vindo, inovador, aquele e chão aquele chão de fábrica, já não existe não, mais. o chão sujo, É. o quase impróprio, né? Não é mais assim. As empresas também estão se modernizando, graças a Deus. Cris, tu vê que o nosso tempo passa rápido, Jorge, né? eu nem acredito. É, eu fiquei na vírgula. Eu disse para ti que fiquei se nós na tivéssemos uma hora, vírgula. nós ia até cantar. Nós íamos cantar. Mas a gente não vai ter tempo para cantar, vamos deixar para uma próxima, Tati. Próxima. Então, duas coisas. A primeira, eu gostaria que tu, olhando para aquela câmera, desse o teu recado. O meu recado. Então tá, eu gostaria de dizer a todos vocês que pudéssemos acreditar sempre na educação e na cultura, investindo, participando, sendo apoiadores, e que a gente pensasse que nada seremos sem uma boa educação e sem uma boa cultura em nossas vidas. Que bonito, Cris. E aproveito também, na sequência, para te agradecer. Eu que agradeço, pela tua Jorge, participação aqui, de a gente poder bater esse papo. Eu tenho certeza que isso deverá acontecer mais vezes, porque a gente faz a nossa parte para que nós tenhamos uma região sempre melhor. E como esse bate-papo ele não tem fronteiras, certamente vai acabar atingindo tantas outras pessoas que um papo tão solto assim muito bom, pode trazer alguma luz no final do túnel. Então, agradecendo, eu te peço, Cris, as tuas considerações finais. Então, eu quero te agradecer, Jorge, esse espaço maravilhoso, esse estúdio lindo, parabéns. Parabéns pelo programa, parabéns por essa condução tão leve, né? Porque a gente sempre fica um pouco ansioso. E agradecer também à CI pelo espaço de aprendizagem que eu estou tendo naquela entidade, e que é uma entidade tão séria e tão propositiva, né? Onde o seu propósito diz, né? Desenvolver a nossa região, e é isso que nós estamos buscando à frente do Comitê de Educação e Cultura. Muito obrigada. Maravilha. Cris, te convido para aquela câmera central, a gente poder se despedir da nossa audiência, dizendo para todos que não teria razão nenhuma da gente estar aqui conversando se não tivesse vocês aí podendo assimilar o que está sendo trazido pelos nossos convidados. E queremos desejar uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda mais maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus e não esqueçam, terça-feira, programa É Negócio aqui pela Vale TV e também pelo Ecossistema Mais 7 EPO, 22 horas. Esperamos vocês. Ok, Cris? Abraço grande a todos. Até mais.